Olá galera, como é que vocês estão? Tudo bem? André aqui falando. Eu quero falar um pouquinho a respeito de ciclo de autossabotagem. Afinal, você sabe o que é esse ciclo de autossabotagem? Eu recentemente vi um vídeo de uma pessoa dizendo que isso não existe, que é balela, que é coisa que as pessoas contam para enganar as outras e reverter em dinheiro. Pois bem, eu recentemente, inclusive, li um livro de um psicólogo bem famoso nos Estados Unidos chamado O Ciclo da Autossabotagem, e ele dá exemplos de vários momentos, né, um psicólogo, psiquiatra, e ele dá vários exemplos de pessoas que passaram por esse período de autossabotagem em momentos tanto no casamento quanto empresarial, em várias áreas da vida. E isso é muito chocante porque assim, as pessoas elas não sabem que elas vivem esse ciclo. E normalmente tudo isso acontece por conta de uma referência do passado que você tem. E é muito interessante quando você vê e descobre esse tipo de problema na maioria das pessoas. Né? Então, assim, autossabotagem, você gosta de fazer algo para te sabotar ou você faz isso inconscientemente? Por que isso ocorre, né? Então, na verdade, você, de acordo com as suas experiências do passado, seja um trauma por conta de um problema diretamente com outra pessoa, ou por algo que você viu, algo que você sentiu quando era criança, né? E ouvia repetidamente, dinheiro não dá em árvore, então não gaste dinheiro, e dinheiro não traz felicidade. E isso gera uma autossabotagem. Principalmente essa, dinheiro não traz felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E aí, quando você ouve essa frase, dinheiro não traz felicidade, quanto mais dinheiro você recebe, mais você vai querer se desfazer do dinheiro, porque você quer ser feliz. Então não adianta você ganhar 1 milhão, 2 milhões de reais, de dólares, se você tem essa crença, né, fixada na mente de que dinheiro não traz felicidade, você se sabota. E isso exatamente é autossabotagem. Eu tive cliente que tinha um problema muito sério de traição. E ele não conseguia entender por que ele traía as pessoas com frequência. Ele casava enquanto o namoro era extremamente sério, e depois que ele casava, logo logo ele conseguia uma outra mulher e traía, e ele não entendia por quê. E quando fomos estudar a respeito da origem disso daí, ele viu que ele tinha problemas na família, tinha problemas realmente, ele via isso dentro de casa, os tios e alguns parentes faziam isso, e então ele gravou isso dentro da mente, então ele fazia a mesma coisa. Nesse livro que eu comentei, né, O Ciclo de Autossabotagem, ele comenta a respeito de uma pessoa que todas as vezes ele casava muito bem, e aí ele, quando um casamento maravilhoso, e quando a mulher ficava grávida, ele ficava frio, não tinha mais vontade de ter relações sexuais, e simplesmente abdicava do casamento e logo separava. E esse escritor, ele fala, né, que quando eles começaram a fazer o tratamento, ele começou a identificar que na infância o pai dele abandonou ele muito novo e saiu de casa. E ele teve que conviver somente com a mãe. E a mãe, por muitas vezes, andava inclusive nua na frente do menino. Então ele, no cérebro dele, ele criou, né, aquilo. Com mãe não pode ter nenhum tipo de pensamento, não pode ter nenhum tipo de conexão sexual. E quando as esposas dele, acho que se eu não me engano, ele estava no segundo ou terceiro casamento com o mesmo problema, mulher grávida, e ele parou com as vontades e apetites e coisas assim. E aí o cérebro dele falava, com mãe não se pode ter ato sexual, não pode ter contato. E quando ele fazia isso, então vinha aquela referência de passado, e ele, lógico, né, não pode ter relações, não pode ter pensamento com mãe, e a esposa dele se tornou mãe, então ele se boicotava. Então é uma autossabotagem também. Então, assim, é muito interessante você ver o que é autossabotagem. Então é tudo que você faz repetidamente, se tem fluxos, né, de espaço, ciclos, e você sempre age da mesma forma, então, opa, acende uma luz e fala, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E como é que esse ciclo de autossabotagem funciona? Ela pode ter um gatilho, então você, de repente, acontece algo, alguém fala alguma coisa, ou você vive uma experiência que remete àquela experiência negativa do passado, ou uma mágoa, um ressentimento, isso faz com que você entre nesse ciclo e faça a mesma atitude. Eu já tive também muitos, né? Hoje eu olho para trás e vejo muitos ciclos de repetição, principalmente relacionados a dinheiro. Eu ganhava bem,
mas eu queimava tudo, principalmente com comida, porque eu precisava do meu prazer imediato. E aí eu queimava muito dinheiro com comida porque eu tinha programações financeiras que não condizente com aquilo que eu esperava. E eu nunca consegui entender por que isso acontecia repetidamente, né? E como eu identifico esses ciclos de autossabotagem? Uma forma de identificar esses ciclos é exatamente vendo padrões de repetição. Se você vive por várias vezes o mesmo padrão, o mesmo problema repetidamente, então isso é um ciclo, né? Opa, acende a luz. O que está acontecendo? Por que eu estou agindo da mesma forma que eu já agi em outros momentos? Então já acende aquela luz e falou, pera aí, vamos entender o que está acontecendo, por que eu estou agindo dessa forma aqui. Isso é uma forma de identificar. Ou me procure, né? Lógico, e com as ferramentas de coach a gente vai conseguir identificar esses padrões, esses erros, essas falhas, erros entre aspas, né? Porque na verdade não é um erro de programação, é aquilo, a mente humana, ela capta, ela fica sempre antenada, ela capta essas informações e age para que você tenha, né, um padrão. O cérebro ele é feito para economizar energia e como ele já existe um padrão, ele vai seguir esse padrão para economizar energia, porque tudo que você muda, você consome um pouco mais de energia, né? E quais são as consequências, né, dessa autossabotagem? Eu posso dizer várias, né? Falta de dinheiro, relacionamentos, casamentos. Eu tinha um problema sério de relacionamento por um ciclo de autossabotagem, um padrão que eu tinha e que eu segui durante muitos anos. Eu sempre escolhia pessoas com o mesmo padrão e quando a pessoa era diferente desse padrão, eu me sabotava mais ainda porque estava fora daquilo que eu imaginava. Então, existem várias perdas, né, dentro disso daí. E se você quiser saber muito mais a respeito de o que é ciclo de autossabotagem, se você se identificou um pouquinho a respeito de que eu comentei aqui, me chama, manda uma mensagem para mim e eu vou ter o maior prazer. Vamos conversar, bater um papo e a gente tentar identificar alguma coisa. Vou ter o maior prazer em te ajudar, ok? Aquele abraço para você.